Bom, pessoal, já liberei aqui a gravação, já iniciamos. Vamos lá para a sala, que são duas turmas. Então, pessoal, são duas turmas aí, né, do CEMOC aí, né, de catalão. Essa primeira aqui, essa primeira aqui é a turma 942907, né? Ela tem quatro alunos, né? É um curso aqui no Senai a gente chama de aperfeiçoamento, né? Segundo o jargão aí do CREA, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, é um curso de capacitação, né? É uma capacitação no sentido de que você vai aprender conceitos, né, em que são necessários única e exclusivamente para você, por exemplo, se proteger dos perigos aí da eletricidade, né? Então, essa capacitação geralmente é um curso mais rápido e relâmpago, e quem tem a atribuição legal para ministrar esses cursos, é, olha que eu estou falando atribuição legal, né? Não estou falando de autorização. A atribuição legal é o engenheiro eletricista que tem, né? Não só para ministrar, mas para ser responsável técnico, ou seja, ele vai fazer uma anotação de responsabilidade técnica falando, né, que o serviço que ele fez foi ser responsável técnico pelo treinamento, né, da turma número tal, né? Então, como tal aí, eu não sou o responsável técnico, eu sou o professor hoje, né, de vocês, né? Eu me apresentei, meu nome é Pablo e eu sou engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho. Porém, eu não sou o RT, né? Eu não sou responsável técnico. Aqui no Senai, né, nós temos um engenheiro eletricista, ou seja, que ele é contratado como engenheiro. Aqui eu sou contratado como tutor, né? É outro desígnio aqui para o professor, né? Porque eu sou professor EAD, né? Para não ficar aquela questão. Ah, não, você está falando do professor presencial ou do professor EAD? O presencial o pessoal chama de professor e o EAD é de tutor, né? Aí tem os vários níveis. Então, eu sou contratado como tutor, né? Embora minha formação seja engenharia elétrica e engenharia de segurança do trabalho, né? Então, eu além de ser habilitado, né, eu ter para ministrar o treinamento, eu também sou habilitado para assinar os certificados deste treinamento, né? Mas geralmente quem faz a assinatura é o RT de carga e função, né, que representa aqui a instituição o Senai. Inclusive, um profissional ele pode, né, ser responsável técnico sem necessariamente estar ligado a uma instituição de ensino, né? Beleza? Daí, pessoal, eu já enviei mensagem para vocês, vocês devem ter percebido aqui, ó. Antes disso, né, deixa eu frisar aqui, ó. Essa turma aqui que eu estou mostrando aqui na tela, que é a 942907, essa turma, o momento presencial aqui, ó, vai ser dia 26, né, de abril, né, vai dar numa sexta-feira, vai ser do meio-dia até as 16 horas. Provavelmente, esse aqui é o curso de CEP, né? É aquele, vamos lá, deixa eu abrir aqui o navegador, que aí vocês vão entender. Deixa eu colocar aqui, ó, normas regulamentadoras. Põe no Google normas regulamentadoras, que já vai para o site aqui do governo, ó, normas regulamentadoras, governo federal. Então, você tem aqui elencadas todas se eu não me engano, já tem 37 ou é 38, né? Então, tem a NR1 que fala de disposições gerais, ou seja, os settings iniciais aí sobre, inclusive até treinamento, no que tange ao presencial e o EAD, né?
Então, você tem várias normas aqui, em específico, a tratada aqui nessa aula é relacionada à NR10. Vocês têm, nesse treinamento, o professor José Clébio, que é o responsável pelo NR10, e eu sou responsável pelo, o pessoal chama de NR10 CEP, né? Que é um curso que está dentro do curso de NR10. Então, você entrando nesse site aqui, você tem acesso à norma, né, regulamentadora. Vamos entrar aqui na parte aqui de NR10 e vamos na versão atual, né, a versão atualizada aqui da NR10. Então, vamos aqui lá no final aqui, ó, no anexo 3, né, você tem o cronograma, né, o cronograma mínimo, né, que deve ser passado nesse treinamento, nessa capacitação, né, que aqui a gente chama de aperfeiçoamento. Então, o básico, né, a primeira vez que você faz é de 40 horas, e depois que você faz a primeira vez, você faz as reciclagens. E geralmente, né, não tem um item aqui na NR10 falando especificamente que a reciclagem tem que ser às 40 horas, né? Na verdade, ela tem que ser até 40 horas. Na maioria das empresas aí tem um número mágico, né? Que o pessoal ministra a reciclagem em 24 horas, né? Quando a empresa, tipo aí o CEMOC, né, por exemplo, e quando por exemplo, concessionária de energia, né, igual a atual nossa aqui de Goiás, que é a Equatorial, geralmente é 20 horas. E esse treinamento, ele é específico, por exemplo, né, eu não sei qual que é a formação aí de vocês, né, mas se forem engenheiros eletricistas, geralmente, né, esse treinamento é focado mais, principalmente, eu vou comentar aqui, não sei se é nessa aula, se vai dar tempo nessa aula ou na próxima aí, sobre o prontuário das instalações elétricas, que é fundamental. Já para o eletricista, né, a gente foca em outras, né, não só na segurança, mas, né, a gente foca mais na parte operacional, tá? Então, o anexo 3 aqui, ele fala do curso básico, né, e da reciclagem, tanto no que tange ao NR10, esse básico aqui é o curso que vocês estão fazendo com o professor José Clébio. Aí, por que que eu vim aqui logo de cara para a NR10? Vocês estão vendo que o horário, né, dessa turma aqui, da 94-2907, é de meio-dia até as 16 horas. Provavelmente, a parte prática do NR10, geralmente, ela é das 8 da manhã até, né, às 11, por exemplo, né? Porque aí entre 11 e até meio-dia, vocês fazem uma parada aí para almoço, né? Às vezes é mais cedo, né? Dependendo aí do ritmo que tá os treinamentos. Então, geralmente, eu não é certeza não, mas geralmente, se você estiver fazendo o NR10 com o professor José Clébio e o NR10 CEP comigo, geralmente é no mesmo dia, né? Então, procurem se informar, né, com a parte de NR10 que vocês estão fazendo lá com o professor José Kleber. Da minha parte, né, é essa turma 94-2907, é dia 26, sexta-feira, do meio-dia até às 16 horas, né? Geralmente é no final do curso. Então, igual eu expliquei na mensagem que eu enviei para vocês, né, semana passada, façam as tarefas, né, o EAD o mais, como se diz, mais rápido possível, para que vocês já tirem a nota e fique só na dependência de fazer o momento presencial, né? Geralmente o professor, lá no momento presencial, ele faz procedimento de abertura
de seccionamento, né, abertura de chave fusível. Para chave faca, você adota o mesmo procedimento, né? Quando abre, você utiliza o DAC, né, o dispositivo de abertura em carga, que o pessoal chama de load booster, né? E para fechar, você só utiliza a ponteira universal, né, da vara de manobra com o dispositivo anti-queda, tá? Então, lembrando, a turma 94-2907, né, com 4 alunos, é dia 26, não percam, dia 26, na sexta-feira, do meio-dia até 16 horas. Agora, a outra turma que eu também estou ministrando nesse horário, né, são duas turmas do CEMOC, essa daqui são 4 alunos, e essa outra aqui é a 94-2911, né? São 5 alunos que a gente tem aqui inscritos aqui nessa turma. Já para 94-2911, o momento presencial vai ser dia 30/4, vai dar numa terça-feira, né? No mesmo horário, do meio-dia até às 16 horas aí, né, da tarde aí. Então, prestem bastante atenção. Já mandei a mensagem para vocês, né? E quando estiver chegando perto, eu envio outro. Aí, pessoal, eu disponibilizei tanto, né, nessa turma aqui na 94-2907, quanto na 94-2911, eu disponibilizei já na videoaula, né? Eu até expliquei para vocês, ó, vocês vêm aqui na aba videoaula, eu já disponibilizei 2 aulas extras, né? A primeira aula extra, tanto que eu nem coloquei data aqui, porque eu acho importante vocês já terem uma instrução sobre as atividades. Então, a primeira, essa aqui, ó, é web aula extra, eu peguei uma gravação, né, que eu tinha sobre a resolução, é porque geralmente, como vocês, esse aqui é uma turma, geralmente para funcionários, né, para empresas, vocês não têm muito tempo de assistir essas aulas aqui, né? Geralmente, né, o ideal seria que vocês assistissem aí no período aí né, de trabalho, mas às vezes não é possível. Então, já pensando nisso, eu já peguei 2 aulas porque geralmente eu deixava o plantão, né? O plantão para justamente tirar a dúvida sobre essa avaliação. Mas quando é uma turma que é empresarial e quando eles não têm tempo de aparecer ao vivo, né, eu tenho que gravar o vídeo. Só que uma gravação, né, quando não tem aluno, como é que eu vou tirar a dúvida, sendo que eu não tenho perguntas? Aí o que que eu faço? Eu passo, né, se não me falha a memória, a primeira atividade são dez questões, né? E a segunda, se não me falha a memória, são 6 aí. Então, eu já deixei o vídeo gravado, né, da análise sobre as 6 questões da atividade um e da análise sobre não, 10 questões, né, da atividade um e sobre as 6 questões da atividade 2. Por isso que eu deixei aqui o rótulo aula extra, né? Ou seja, é uma aula, né, para você já aproveitar para assistir, né? E por isso que eu mandei na mensagem, assistam essas 2 aulas extras que vocês já vão ter o direcionamento para vocês poderem, né, resolver as 2 atividades. Lembrando que aqui para o CEP, né, fica aqui na situação de aprendizagem, mas aí nessas 2 aulas gravadas eu mostro, né? Então você tem aqui, ó, avaliação do módulo um, avaliação do módulo 2. Tanto a um quanto o 2, ela, elas são questionários aqui automáticos, né? Então, a avaliação um tem 10 questões, já deixei, por isso que eu deixei já a aula pré-gravada, para justamente eu demoro bastante nessa aula aí, né? Eu deixo ela bem devagar aí, eu vou esmiuçando os termos, a gente abre junto aqui a NR10, né? Igual já deixei explícito, né?
vocês não, né, não perderem tempo e já ir direto no questionário, né, e nos questionamentos irrelevantes. Tá bom? Então, são 10, módulo um. Assista a aula extra que eu coloquei aí, que eu mostro direitinho. Ó, o 2 aqui, ó, são 6 questões, né? Então, na aula extra, na análise, né, na análise dessas duas, desses dois questionários aqui. Então, eles são questionários automáticos. À medida que você vai fazendo, ele já vai registrando sua nota automaticamente. Daí eu verifico, né? Eu recebo a notificação e daí eu verifico a nota e daí eu faço o relatório, né, e envio para a unidade de vocês, a unidade mais próxima, que é a unidade de Catalão, lá com a Célia, tá? Que é ela que tem um contato direto com a empresa a qual vocês estão fazendo o treinamento. Bom, como eu já deixei pré-gravado a aula, né? A aula um, a aula extra um com as 10 questões da atividade um e a aula extra 2 tirando, né, dúvidas, né? Como não tem ninguém perguntando, analisando, né, sobre as 6 questões da avaliação 2. Então, essas duas aulas que eu marquei, que é a aula de hoje, aqui do dia 9, né, de abril, e a segunda vai ser no dia 16 de abril, né? Eu deixei para a gente analisar algumas questões aí a mais que a gente tem sobre o ANR10 em si, né? Professor, que questões são essas aí? É para falar sobre o prontuário das instalações elétricas. Deixa eu só encontrar ele aqui. Tá bem no início aqui. Ó, o item 10.2.4. E, inclusive, já inicia no item anterior aqui, ó, o 10.2.3, né? Vamos fazer uma análise aqui. E eu peguei um livro, uma bibliografia, né? Eu recomendo bastante aí, né? Na parte de gestão de NR10, do autor Wagner Lobosco, né? Ele também é engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, e ele fala sobre gestão de NR10. E daí eu fiz eu fiz o scan aqui de algumas páginas do livro dele, que são, assim, fundamentais, né, no que tange a segurança do trabalho, né, com NR10, né, com eletricidade, e algumas exigências que são feitas dentro do prontuário das instalações elétricas, né? Então, eu acredito que essa discussão que a gente vai fazer aqui agora, ela seja bastante relevante, principalmente se o público-alvo for um engenheiro eletricista ou um eletrotécnico que tem a função de cargo, né, o cargo e função de gestor aí, e se você não ficar ligado, por exemplo, se você não está com os treinamentos em dia. Vamos supor que você tem uma empresa aí que ela é uma terceirizada que trabalha para concessionária local, né? Não sei se vocês já estão a par, né? Antigamente, a concessionária, a estatal que a gente tinha aqui, a Celg, ela que realizava todos os serviços relacionados aos serviços da concessionária de energia. Que serviços são esses, professor? Os serviços de montagem de infraestrutura de distribuição, né? Que é você basicamente fazer as valetas lá, cavar os buracos, marcar onde que os postes vão ficar, né? O poste de seção circular, o poste duplo T, né? Escolher entre essas duas arquiteturas e também, né, de pegar todo e qualquer serviço, por exemplo, poda de árvore, o serviço de o leiturista, né, a medição de energia, a construção de redes novas, né, o aumento aí da infraestrutura. Então, todo e qualquer serviço, na época, né, a estatal que a gente tinha aqui era a CELG, né,
ela tinha a função, né, não só, né, da concessão de distribuição, né, e todo o serviço relacionado a essa concessão, poda de árvores, é, medição, montagem, né, de infraestrutura, tudo relacionado era a concessionária que fazia. Hoje em dia, o que que acontece, né? Você tem os leilões aí, né? Não sei se vocês acompanham, né? Eu recomendo fortemente vocês irem lá no YouTube e se inscrever, né, e acompanhar no canal da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica. E lá todas as terceirizadas, né, inclusive não só terceirizadas que lidam com concessão de, desculpa, gente, com concessão de distribuição de energia, mas também de linha de transmissão, geradoras de energia. Esse ano já teve leilão de linha de transmissão. Depois dá uma pesquisada aí na internet, e no YouTube, né, leilão, né, da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, 2024. Já houve um leilão, né, algumas localidades aí que estavam com a concessão aí aberta à venda aí, né, pelas estatais, elas foram, né, apregoadas aí pelas empresas aí que têm o interesse, por exemplo, Energisa, a Equatorial, deixa eu ver o que mais. Que eu tô lembrando de cabeça só Energisa, Equatorial, a Neo Energia. Eu lembro, eu assisti um pedaço lá do leilão. A Neo Energia estava no páreo aí, né? Então, pessoal, é de fundamentância, né? Como se diz, é de fundamental, eu ia até trocar aqui, fundamental importância vocês acompanhar essas questões aí dos leilões, né? Então, toda instalação elétrica, né, por exemplo, que tenha a carga acima dos 75 quilowatts aí, né, só para você ter uma base aí, ó, deixa eu colocar aqui, NTC 05. A gente vem aqui, ó, vem aqui, eu coloquei 05, pessoal, é porque é que a gente tem a maior referência, né? Toda concessionária, por exemplo, antes aqui era Enel Energia, né? Então foi adquirido depois, né? A Enel vendeu a concessão, né? Para Equatorial, você tem as normas vigentes, as normas anteriores aqui, por exemplo, né? É, as anteriores aqui de Goiás, se eu não me engano, eles já até tiraram aqui da. Sim, já tiraram aqui, ó. Deixa eu pegar uma análoga aqui, a 05. Ó, tem uns de critério. É porque a 05 agora, né? Ela é para critérios, é a antiga 08 aqui, né? Então, essas normas aqui, né, são baseadas nas NBRs aqui que a gente tem, né? E você, por exemplo, eu tenho que pegar de fornecimento em média. Vou pegar essa aqui, em fornecimento em baixa tensão. Deixa eu pegar dentro da NT 04 essa daqui, ó. Porque você tem uma tabela, deixa eu ver se eu encontro a tabela aqui, com os tipos de transformadores aí, da malha de distribuição disponíveis.
Deixa eu ver. Não, isso aqui é o exemplo de cálculo. Se eu não encontrar. Opa, deixa eu ver. Ah, não, aqui é de fator de potência. E tem uma tabela aqui. Tô achando que não é 0,4, não. Motores. Só um minutinho aqui, pessoal. Não tá aqui não. Não, não, não é essa aqui. Essa daqui é a do de baixa tensão, e tem uma tabela com os transformadores disponíveis no mercado, que aí você tem 75, 112,5, não, não tá nessa não. Deixa eu ver aqui o fornecimento em média tensão. Acho que eu vou ter que lançar a mão aqui do. Aqui vai ter só TC e TP. Essa aqui já era a tabela. Também não é essa aqui não. Aqui já é o quadro de carga do transformador, lá da demanda. Não, não é esse não. Deixa eu, para ficar claro aqui, pessoal, é o seguinte, né? Aqui na no, no item 10.2.3 ele fala, né, que toda empresa é obrigada a manter os diagramas e lembra que está aqui escrito, ó, obrigadas a manter. Não é se você quiser, não. Tem que ter os esquemas unifilares atualizados, ou seja, o diagrama unifilar atualizado, né? Porque o diagrama é a expressão, assim, como se diz, é o resumo do que você tem na entrada, na saída, que, ó, por exemplo, estão vendo aí o diagrama, aqui, ó. Esse aqui é o resumo do que você tem na entrada aqui da edificação, né? Que condutores, que equipamentos, aqui, ó, eu tenho um DPS, né, um para-raio de rede, eu tenho uma chave seccionadora aqui, eu tenho uma medição aqui da concessionária, como está direto no barramento de 15 kV, que é o 13.8, então é uma medição direta, né? Na verdade, ela é indireta. É porque você utiliza um TC e um TP. O TC é para você verificar a corrente elétrica, por isso que está mostrando aqui indireta, né? E tem o TP. Na verdade, ó, esse núcleo aqui, ele simboliza o TC, o transformador de corrente, que ele afere a corrente elétrica que está passando no barramento. E esse daqui, ele representa o TP, né? O transformador de potencial que faz a aferição da potência elétrica. Aí quando você junta potência, né? Potência
e corrente elétrica, você tem a tensão. Junto com o fator de potência, você tem, né, a potência ativa, a potência aparente, a potência reativa. Então, somente com esse set aí do diagrama unifilar, eu tenho todo o histórico, né, de a entrada e a saída, o que que eu tenho de dimensionamento dessa edificação. Por isso que está falando para você, né? Deixa eu voltar lá. Por isso que está falando que é obrigatório você ter, né, o diagrama unifilar. Pelo menos se você tiver o diagrama unifilar, você tem um resumão, né, do que tem na instalação elétrica. É, agora aqui, pessoal, ó o próximo item aqui, ó. Ah, e detalhe, esqueci, né? Ainda tem as especificações do sistema de aterramento, se é TNS, TNSC, né? Que é o terra neutro junto, né? Lá no barramento de equipotencialização no BEP, né? E depois separado dentro da edificação, né? Com condutor de neutro separado do condutor de terra no quadro terminal e já lá na medição você tem os dois juntos, né? Curto-circuitado. Mesmo porque o neutro, ele tá o neutro lá do transformador do lado da baixa tensão, né, ele está curto-circuitado com terra, porque o neutro, né, o próprio nome já diz, ele é neutro, ou seja, ele não tem potencial elétrico nem positivo e nem potencial elétrico negativo. Simplesmente ele é neutro, ele não tem potencial elétrico. E a forma de eu garantir que um condutor não tenha potencial elétrico é eu aterrar esse condutor. Porque se ele vier a ter potencial elétrico, esse potencial ele vai ser drenado pela malha de terra ou a malha de aterramento. Esse é o objetivo do condutor neutro estar curto-circuitado com a terra. Qualquer potencial elétrico que ele venha a ter, ele vai ser drenado imediatamente para a malha de terra e fazer a proteção, né? A proteção do circuito, do cabeamento. Beleza. Estabelecimentos com carga instalada superior a 75 quilowatts devem constituir, o que que é constituir? É fazer, né? É construir, né? E manter, ou seja, deve constituir, deve criar e manter o prontuário das instalações elétricas contendo, além do disposto no item anterior, né? Que pelo menos o diagrama unifilar, né? E a especificação do sistema de aterramento, ele deve ter esse rol aqui de itens, né? Conjunto de procedimentos, documentação, né? Então, por isso que eu deixei aqui é, já separado aqui para vocês verem modelos do que são esses documentos que eu tenho que ter guardado, né? Lá no glossário, quando você vem, a gente estava na página 2, né? Quando você vem lá no glossário da própria NR10 aqui, ó, geralmente ela fica no final antes ó, aqui, ó, antes dos anexos aqui, ó. Tem aqui, ó, o glossário começa aqui, né? Se você olhar aqui em prontuário, esse prontuário aqui é o dito prontuário das instalações elétricas, ó. Sistema organizado de forma a conter a memória dinâmica, ou seja, ela não é estática, né? Sempre a instalação elétrica, ainda mais de uma indústria, ela vai estar sempre modificando. Às vezes, por você mudar os equipamentos, né? Fazer uma atualização. Às vezes, esse equipamento atualizado, ele consome uma potência menor do que o modelo anterior, às vezes maior, né? E também você sempre está o quê? Aumentando, né, incrementando aquele processo produtivo. Vamos supor que você tem uma linha apenas de invase, né? Invase aí de bebidas. Daí você adquire,
né, um equipamento novo em que você vai fazer a mistura, né, das massas aí de bolachas, tipo bolacha creme cracker, aquelas bolachinhas Mabel, por exemplo, né? Então, além de você envasar bebidas, né? Aí vamos supor que você só envasasse refrigerante. Agora, você vai envasar bebidas alcoólicas, né? Tipo cerveja, e você vai fazer a produção, né? Geralmente você tem uma batedeira lá industrial em que você mistura a fórmula, né? A massa, por exemplo, da bolacha creme cracker e de um biscoito, né? Aquelas rosquinhas, né? Rosquinha Mabel aí, por exemplo, né? Então, você tem a máquina que faz a mistura desses insumos, né? Você tem a máquina que faz assa essas bolachas, né? Que depois que ela é misturada, eles jogam essa mistura no molde, daí esse molde ele vai assumir o design característico de uma bolacha creme crack ou de um biscoito, né, ou de um amanteigado, né, e dependendo do design lá, através de uma forma. Aí essa forma, ela vai andar numa esteira e vai passar, né, por um forno, né, ou às vezes um forno à resistência, às vezes, né, um forno e tipo uma caldeira, e dependendo, né, da arquitetura e dos equipamentos que estão instalados, né? Então, a certeza, por isso que ele chama de memória dinâmica, né? Às vezes você vai fazer a atualização do prontuário, inserindo nos projetos atuais, novos equipamentos e fazendo o redimensionamento dos mesmos, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. De informações, ó. Sistema organizado. Organizado porque ele está na forma de projeto, porque ele está na forma de um documento, né? Um documento formal falando que o fulano de tal, eletricista ou eletrotécnico ou engenheiro, pelo período de um ano, ele tem a autorização pela guarda e atualização do prontuário das instalações elétricas, né? Então, eu vou mostrar essa base de dados aí, de documentos que vocês podem utilizar, né? Que eu comentei aqui, foi que eu peguei lá do livro do professor aí, do engenheiro, né? E professor Wagner Lobosco. Vamos voltar lá para a página 2, onde a gente estava. Agora, pessoal, eu vou pegar uma norma. A gente estava na página 2, isso mesmo. Eu vou pegar uma norma técnica de distribuição aqui, né? Você deve estar se perguntando, né? A carga superior a 75 quilowatts aí, ou seja, é a demanda que essa edificação, né, ela possui, né? Então, para esse tipo de demanda aí, a partir dela e acima, você tem, né, transformadores que você, por exemplo, o mais comum de você encontrar na rede de distribuição urbana é o transformador de 75 e o de 112,5 kV. Acima destes, geralmente você vai encontrar em um cliente, né? Igual eu comentei aí, ó, lá na Pepsi Company, né? Lá da fábrica da Mabel. É, ou na Heinz, dependendo aí, né? Então, você vai encontrar esses transformadores, né, sendo única e exclusivamente utilizado por esses clientes, porque eles têm uma demanda alta e utilizar direto da baixa tensão dos transformadores, que geralmente são de 75 e 112,5, né? Eles não suportariam, porque eles já fornecem energia para, vamos supor, 3 quarteirões ou 2 quarteirões aí. Geralmente você vai distribuindo
um transformador de 75 ou um de 112,5 para fornecer energia para esses, né, para esses tipos de estabelecimento aí, tá? Eu vou pegar ela aqui que eu não encontrei. Só um minutinho, pessoal. Eu vou pegar lá direto da norma, da NT, que eu tenho ela aqui baixada no computador. Pegar projetos do CEP, com certeza eu tenho aqui. Ó, achei aqui uma versão da NT 05. Já vou abrindo aqui para a gente não perder tempo e vou compartilhar a tela completamente aqui com vocês. Ó, agora vocês estão vendo a tela toda aqui. Eu abri aqui a NTC 05, né? Eu peguei a versão mais atual, que era a versão da Enel, né? Eu tenho as duas versões aqui. Eu tenho a primeira versão aqui, que era utilizada pela Celg, e eu tenho a versão que é utilizada aqui pela Enel, né? E a Equatorial, ela deu uma atualizada e agora eu não estou conseguindo achar em qual dessas normas aqui ela foi absorvida aqui. Porque qual que é o interesse de mostrar essa norma de distribuição aqui, ó? Justamente, ó, fornecimento de energia elétrica em tensão primária. É justamente essa que é a antiga 05. Tem uma tabela aqui, ó, que todo projetista, quando ele faz um projeto para um cliente que tem uma demanda alta e industrial, achei aqui, ó. Por exemplo, quando o cliente ele tem uma demanda acima do, né, igual ou acima do de 75, o projetista ele não pode mais pegar o fornecimento direto da baixa tensão, né, igual eu expliquei agora há pouco, né? Ele não pode pegar esse fornecimento direto porque a malha de distribuição urbana ela tem transformadores aí padrão de 75 e de 112,5 kV para o fornecimento dos clientes direto do barramento de baixa tensão, direto do secundário. Daí, quando essa empresa ela tem uma alta demanda, uma alta carga, eu vou lavrar, né? Quando eu falo né? Eu falo da concessionária de energia local, eu vou lavrar um contrato que chama contrato de demanda, e esse contrato ele vai ser baseado no projeto, né, na demanda requerida por esse cliente, né, por essa unidade consumidora, que ele vai utilizar essa carga que está no projeto, né? Aí geralmente você pode utilizar o 100%, né, que seria o natural, né? O 100% dessa carga, ou você utilizar uma porcentagem. Vamos supor que você é uma empresa iniciante e segundo as pesquisas aí, né, que você tem feito aí para lançar o produto, a expectativa é que você utilize apenas 60% dessa planta fabril aí. Então, no contrato de demanda, aí você vai falar, olha, geralmente o documento chama liberação de carga, antes mesmo de você colocar o projeto em aprovação. Daí você fala, olha, eu tenho um transformador de 225 kVA, né? Para o cliente fulano de tal, né, representante legal, sei lá, da JC Distribuição. Então, eu vou utilizar 60% da demanda de 200 do transformador de 225 kVA.
Então, no período de um ano, segundo os ditames aí que são relacionados aí no contrato de demanda, durante um ano eu vou ter que utilizar 60% dessa potência aparente, né? Porque está lá no contrato. Daí, quando finaliza os 12 meses, você pode renovar esse contrato, né? Por exemplo, vamos supor que o seu produto aí, né, a bolacha que você está vendendo, ela foi revelação, teve uma saída muito grande. Então, é necessário você agora utilizar 100% da sua planta fabril. Daí, no decorrer dos 12 meses, você vai renovar o contrato de demanda falando agora que você vai utilizar os 100% do transformador de 225. Inclusive, você tem que se atentar que se agora você vai passar a utilizar 100%, então você tem que tomar cuidado para fazer a correção do fator de potência, né, os quesitos aí de eficiência energética relacionado ao 100% da carga aqui de 225 kVA aí de potência aparente, né? Então, essa tabela aqui, toda concessionária tem, né? No sentido de que geralmente, ó, do de 75, 112,5, 150, 225, 300 e 500, eu já tenho ele pronto a entrega. Inclusive, você tem um setting aqui, ó, um de 75 utiliza na parte de baixa tensão, né? Utiliza um disjuntor de 125 amperes, trifásico, já o de 112,5 utiliza um de 175, né? Agora, a partir de 150, ó, você utiliza um disjuntor na parte de baixa tensão de 250 e você tem várias opções aqui. Por exemplo, quando fala um condutor de 185 milímetros quadrados, é porque você pode utilizar por cada fase, inclusive o neutro, um condutor, né, apenas por fase e por neutro, de 185. Porém, você tem a opção de utilizar por fase dois de 70 milímetros, igual está especificado aqui. Aí, professor, dois condutores para cada fase? Se você diminui a bitola, a capacidade de corrente ela diminui. Então, para você utilizar uma outra configuração, a concessionária local recomenda que ou você utiliza um cabo por fase de 185 ou então dois de 70 milímetros aqui, né, quadrados por fase. Então, para cada um desses settings aqui, né, eles foram tirados baseado em normas, né, as NBRs e replicado nas NTCs, nas normas técnicas de, eh, de distribuição, né, na verdade NTDs, né. Então, o projetista geralmente, ele, quando você tem a demanda, você olha essa tabela aqui. Aí vamos supor, né, igual eu tenho um cliente aí que ele tem uma subestação abrigada com três transformadores de 500, ou seja, ele tem 1.500 kVA. Então, você vai acima de 500, você vai utilizar uma combinação, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma carga aí, né, de quase 800 kVA. Então, eu posso utilizar um transformador de 500 e outro de 300. Ou então, eu posso mandar fazer, né? Tem um fabricante aqui que chama Natusa Transformadores, né? Eles, por exemplo, fizeram para um shopping que tem aqui em Goiânia, se eu não me engano, é Shopping Cidade Jardim, um transformador, né? Ele fica ao tempo, né? Dentro de uma gaiola de Faraday de 750 kVA. Então, eles construíram esse transformador e garantiram a especificação de 750 kVA, né? E entregaram para o cliente. Então você pode ou mandar fazer, inclusive se for mandar fazer, obviamente ele vai sair mais caro, porque todo transformador ele passa por uma série de testes, ele é submetido à descarga atmosférica, é instalado nele para raio de rede, ele também é aterrado.
E geralmente, se eu não me engano, a última vez que eu vi um teste no laboratório, eles geralmente faz a descarga, faz um ensaio lá, né? Uma descarga com 140, se eu não me engano, é 145 kilovolts de tensão, né? Eles criam uma diferença de potencial acima da gaiola de Faraday e aqui na malha, e coloca o transformador aqui dentro. Aí sela ele dentro de uma gaiola de Faraday e faz a descarga elétrica. Se o transformador ele suportar esse teste, então ele é aprovado para ser vendido aí para o cliente, né? Ou para a concessionária, né? Como um transformador, aí ele tem que ser ou de 75 ou de 112,5, geralmente, né? Para valorizar acima, vão ser para clientes industriais aí. Então, essa exigência aqui, ó, que o estabelecimento, ou seja, a indústria, o comércio aí, se ele tiver carga superior a 75, se você olhar aqui na tabela, é o de 112,5. Então, na verdade, se você tiver o de 112,5, você tem que tomar todas as medidas recomendadas aqui pela NR10. Então, você tem que ter pelo menos o esquema, né, ou seja, o diagrama unifilar atualizado, né, igual está aqui no livro aqui nesse exemplo aqui do diagrama unifilar do professor Wagner Lobosco, né? É, e você tem que ter uma série aqui de exigências. A gente está chegando quase no final aqui do plantão, pessoal. Eu vou só fazer como se diz, um fechamento aqui para a gente já deixar, como se diz aqui, na agulha aqui, o assunto que é mostrar cada um desses documentos aí, desses exemplos. Eu, inclusive, peguei de livros, né, igual desse aqui do professor Wagner Lobos. Aqui, ó, um modelo de documento é esse aqui, ó. Modelo de procedimento. O que que é isso, procedimento? Na maioria das concessionárias aí de energia, você tem o chamado POP, né, que é o Procedimento Operacional Padrão. E nas atualizações, eles resolveram chamar o POP, né, com uma nova alcunha aí, que é o Instrução, é a IT, né? Instrução de trabalho. Então, POP e instrução de trabalho são as duas facetas aí do mesmo documento. É um documento que você tem um passo a passo para você executar uma determinada tarefa. Por exemplo, você fazer a desenergização de um circuito que é conhecido, inclusive, provavelmente lá na a tarefa que vocês vão fazer ou para NR10 ou para a CEP, né? Ela está ligada são as 5 regras de ouro, né? Você utiliza até os acrônimos da palavra dicas, né? Ou seja, o D é o desligar, o I do dicas é o impedir, então você desliga o circuito, você impede, o C do dicas é o constatar, né? Você utiliza um detector de tensão para constatar se realmente ele foi desligado ou não esse circuito, né? O A do Dicas é o aterrar, então você vai fazer o aterramento temporário, né? Existe uma diferença entre você fazer um aterramento e você fazer um aterramento temporário. O aterramento, geralmente, é um sistema estacionário, ou seja, é um sistema definitivo, onde você vai ter hastes enfincadas a tantos metros aí do solo, com caixas de passagem e uma malha de aterramento. Agora, quando você tem um aterramento temporário, você vai fazer a instalação de um conjunto, né? E esse é o nome mesmo, um conjunto de aterramento temporário que ele tem 3 hastes, ele tem um cabo protegido que interliga essas 3 hastes que você vai conectar ali no chão enquanto você estiver executando o trabalho. Ou seja, finalizei o trabalho, eu tiro aquele conjunto de aterramento temporário. Então, o A do dicas, né, é o aterramento temporário. Agora, o S é a parte de sinalização.
Você tem que fazer a sinalização, né, demonstrando, né, ou seja, denotando que você tem, né, uma equipe ali executando serviços, fazendo o trabalho, mostrando que ali é perigoso, né? Por exemplo, você coloca placas como, né, homens trabalhando, né, favor não seccionar essa chave, né, se afaste, né? Tem as plaquinhas lá que tem a caveirinha lá, né? Igual aquela aula lá do professor do lá do seu Madruga lá do episódio do Chaves, né? Falando, indicando o quê? Afaste-se, não chegue perto, né? Homens trabalhando na rede, né? Nessa rede de energia. Então você faz todo esse passo a passo aí, né? Que é o procedimento de desenergização do circuito. Então, esse modelo aqui de documento, eu vou mostrar um para vocês aqui. Ele tem, né, tem um objetivo, campo de aplicação. Então, nesse documento aqui, vai mostrar tudo que deve ser feito para uma determinada tarefa. Essa que eu elenquei aqui é uma das várias tarefas. Você tem tarefas aí como plantar um poste, né? Literalmente, o nome é esse, viu? Eu não estou zoando, não. É você vai colocar o poste no solo através de um cálculo que é chamado de cálculo de engastamento. O cálculo de engastamento, ele deixa eu ativar aqui a caneta aqui, né? Esse poste aqui, ou um poste de seção circular, ou um duplo T, você vai colocar ele. Primeiro você tem que, né, cavar o buraco aqui, a valeta. E esse buraco aqui, ele tem que ter um tamanho não tão fundo para o poste, né? Ele não ficar baixo demais e não tão raso para o poste, né, ficar muito ele não ficar fortemente engastado aqui. Aí esse cálculo basicamente é o seguinte: ele fala que essa altura aqui, ó, por exemplo, essa daqui, ó, ela é chamada de engastamento, que é a valeta aqui, ó. O engastamento de um determinado poste, ele é o Lzão, né, que é o tamanho do poste completo aqui, né? A parte que fica de fora é a parte que está dentro aqui, ó, dividido por 10 e somado com 0,6. Por que isso? É porque a unidade de medida dele está setada em metros, né? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o maior, você tem postes de 9, né, de 10, 11, 12, 13 e 14 metros. Você tem essa quantidade de poste aqui no mercado para você fazer instalação na malha de distribuição urbana ou para um cliente. Daí, se você pegar esse aqui de 14 metros aqui, eu vou pegar porque a fórmula dá um cálculo exato aqui, ó, o 14 aqui dividido por 10 mais o 0,6, é porque esses 0,06 metros dá os 60 centímetros. Então, aqui, o engastamento, ele vai dar 2 metros. Ou seja, dos 14 metros que o poste tem, eu vou ter que fazer uma valeta de 2 metros. Esse poste vai ficar, na verdade, com 12 metros de altura e 2 metros vão ficar enterrados aqui no solo. Se eu, segundo esse cálculo, se eu enterrar ele o de 14, viu? O que tem 14 metros no total, se eu enterrar ele 2 metros, esse poste vai ficar estabilizado aqui, porque ele vai sofrer o quê? A ação de forças verticais. Que são essas forças verticais, professor? São os transformadores, banco de capacitor que eu vou instalar nesse poste, por exemplo. E eu também, né, além de forças verticais, esse poste aqui ele vai sofrer a ação de forças horizontais. Professor, que forças são essas? É a força aplicada quando eu faço o tracionamento da rede de energia aqui, tanto da parte do primário, né, quanto da parte do secundário aqui do circuito. Então, quanto mais poste, por exemplo, você vê um projeto de redes por cima, né?
você vê só o perfil dos postes aqui, né? Então, você tem um projeto de rede aqui que você tem uma quantidade aqui X de postes, né? Então, eu coloquei aqui, ó, 5 postes para esse projeto aqui, para essa extensão de rede aqui, ó. Se eu quiser aumentar essa infraestrutura e colocar um sexto poste aqui, eu vou ter que aumentar a força aqui de tracionamento, né? Então, eu vou submeter essa rede que outrora era de 5 postes a um tracionamento diferente, que agora são 6, e assim sucessivamente. Quanto mais postes eu for incrementando aqui, né, implementando nessa rede, maior força de tracionamento ele vai ser exposto. Então, eu tenho que fazer essas considerações, né, no procedimento operacional, até mesmo porque o procedimento operacional, eles são instruções que eu vou colocar nesse documento aqui, né, em que o eletricista, ou eletrotécnico, ou profissional que for se utilizar aqui dessas instruções, ele vai fazer um treinamento prévio. E provavelmente quem vai chancelar esse treinamento, né, ou é uma instituição de ensino, né, ou é um profissional. E, obviamente, a instituição de ensino, ela tem um profissional que ele é o responsável técnico, né? Ele seria ele é o que torna o CNPJ, né? Ele que torna o CNPJ habilitado para poder fornecer esse tipo de treinamento, tá bom? Então, vamos parar aqui. Na próxima aula, eu vou mostrar vou fazer o ranqueamento aqui dos tipos de documento que são necessários para um estabelecimento que tem uma carga superior a de 75, ou seja, a partir do de 112,5, eu tenho que ter nessa empresa, né, de modo que ela não leve multa, por exemplo, pelo AFT. Professor, o que que é isso? É o agente de fiscalização do trabalho. Esse agente de fiscalização do trabalho, ele vai por dois motivos. Ele cumpre uma agenda, geralmente essa agenda aí, dependendo aí, ele escolhe aleatoriamente as empresas e faz uma visita e verifica se essa empresa está em dia com o procedimento operacional padrão, ou seja, com tudo relacionado ao PIE, né, o Prontuário das Instalações Elétricas. O outro motivo é uma denúncia. A empresa foi denunciada, por exemplo, porque ela não fornece EPI para os seus funcionários, e isso é uma obrigação, viu? Às vezes ela também, aí vamos supor que ela não oferece EPI, não oferece EPC, e ela pega e também não exige do funcionário um curso de capacitação de eletricista de distribuição, por exemplo. Ela pega qualquer pessoa, contrata e coloca naquela função, né? Além de ser exorbitância de função, ou seja, você executar uma função ao qual você, no mínimo, não foi capacitado, né? Ela vai estar incorrendo em crime. Então, faz a denúncia, né, relacionada a esse exemplo que eu dei, e daí o agente fiscalizador do trabalho vai lá para constatar, e se ele constatar, ele vai aplicar multas, né? Às vezes, ele vai até fazer o embargo, interdição, né? Eu deixei até esse documento aqui que eu vou mostrar na próxima aula, né? Esse é o checklist que geralmente o agente fiscalizador do trabalho utiliza para fiscalizar cada item aqui da NR10, tá bom? Próxima aula a gente vai discutir, né, mais sobre os prontuários aí, né? E lembrando, tá com dúvida como que faz as 10 questões da atividade 1 ou as 6 questões da atividade 2, tem a aula extra, né? Que eu já mandei por mensagem, né? Mas eu estou reforçando aqui na aula de hoje, né? Tem as aulas extras que ficam aqui na aba vídeo aula, né? As duas aulas extras que vão te ajudar aí a você poder resolver essas questões. E daí, no máximo, até amanhã, essa web aula aqui vai ficar nesse rótulo aqui. Essa web aula de hoje, ela vai ser postada
e daí posteriormente eu aviso vocês, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima web aula, que vai ser a segunda e última, né? Vai ser no dia 16, tá bom? Aproveitem, gente, para, se tiver dúvida aí, compareçam nessa próxima aula aí, ou então envie dúvidas aí pelo a plataforma e pelo Moodle, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal.